O quadro Correspondente Médico começa agora na companhia do Dr. Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elisa? Muito bom dia para você, muito bom dia para todos que estão nos assistindo. Vamos juntos mais uma vez, lembrando que você pode participar aqui do nosso quadro pela hashtag Correspondente Médico. Nós começamos com este nome, nitazoxanida, também conhecido como Anita. As pesquisas na internet por esse medicamento aumentaram mais de 60%. Isso depois que o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou um estudo sobre a eficácia dele contra a Covid-19. Essa pesquisa revelou o seguinte, que o medicamento é capaz de reduzir a reprodução do vírus no organismo. Doutor, como é que de fato funciona esse medicamento então no nosso corpo? Elisa, a gente sabe que esse medicamento ele existe para combater parasitas, vermes e infecções ou infestações do aparelho digestivo. Mas se observou, a gente tem a história da ivermectina, que foi feito inicialmente um estudo na Austrália, que existia um efeito benéfico em relação ao coronavírus. E a gente sabe, foi anunciado que essa pesquisa iria acontecer, e de fato ela aconteceu e está vindo aqui agora à tona para se discutir a utilização dela para os casos de coronavírus. Então, se ela tem um efeito antiviral, se ela colabora com o processo de redução do processo da questão inflamatória que o coronavírus provoca, a gente não sabe muito bem ao certo os detalhes. Mas existem indícios de trabalhos realizados não em humanos, esse aqui vai ser em humanos, o que vai ser publicado e mostrado os dados, mostrando um racional teórico. De alguma forma, e a gente observou pelo que foi anunciado, uma redução na carga viral, o número de vírus que teria a capacidade de passar para outra pessoa diminui e a conversão do exame para presente coronavírus e não presente coronavírus aconteceu de forma mais rápida, segundo os dados preliminares, não do estudo, mas do que foi anunciado para a gente, através do próprio Ministério. Mas nós estamos falando de um medicamento para casos leves, médios, moderados, graves? Quando a gente olha esse resultado, esse desfecho, pelo que foi estudado, eu consigo imaginar a utilização para casos leves, no máximo moderados, porque a gente não está falando aqui de mortalidade, não estamos falando aqui de redução de dias de internação, o que a gente está falando é diminuição da carga viral, o que seria benéfico no intuito de pessoas com poucos sintomas, que poderiam, então, passar menos vírus para outras pessoas. Então, uma janela que não está sendo muito bem vista, que se discutia muito a questão da hidroxicloroquina e que, de fato, se tiver um efeito benéfico, vai ser muito interessante. Essa medicação, também conhecida como Anita, aliás, por que tem esse nome conhecido também como Anita? É um nome comercial, né? Nome comercial. Ele faz parte da categoria de outros remédios que a gente tem falado aqui. Por exemplo, a gente falou de dexametasona, hidroxicloroquina. Ele faz parte de alguma dessas categorias? Na verdade, ele seria classificado junto com a ivermectina, que acaba sendo um remédio para se tratar vermes e parasitas que causam infestação do aparelho digestivo. E como é que a gente pode ter certeza da eficácia? Tudo bem que a gente viu aí, a gente acompanhou a divulgação desses dados pelo Ministério, mas de fato ter certeza da eficácia, cada médico vai usar essa medicação com o seu paciente. Elisa, o que a gente precisa, decisão é do médico. O que a gente precisa é da publicação, para analisar os dados, como que foi feito todo o traçado metodológico, para verificar, se é um vermífugo, esses pacientes foram investigados antes, se eles tinham verme ou não, porque, de repente, a gente notou isso com outros tratamentos, por exemplo, a BCG, que é a vacina para tuberculose, de alguma forma influenciando positivamente contra a manifestação do coronavírus. Então, será que, de repente, pessoas que estavam com poucos sintomas e com vermes que foram tratadas melhoraram de alguma forma o sistema imunológico ou simplesmente isso tem relação direta como um antiviral? Então, tudo isso a gente vai precisar ver à luz da ciência quando o trabalho for publicado e os dados forem, então, totalmente descobertos. Ainda falando sobre a Covid-19, a gente traz agora uma informação de um artigo publicado na revista The Lancet, que diz que o mundo não está vivendo uma pandemia. Eu li isso e pensei, pera lá, mas a gente está desde março falando em pandemia. De acordo com esse estudo, nós estaríamos vivendo uma sindemia. E aí, doutor, o que significa isso? Então, isso é um nome um pouquinho mais complexo do que pandemia, já foi cunhado na década de 90 e ela tem relação com algo mais complexo que é o que a gente está observando atualmente. Então, doenças como, por exemplo, a própria obesidade, diabetes, problemas relacionados com o coração, doenças preexistentes, acabam sendo influenciadores da manifestação clínica do coronavírus. É como se, de repente, as pessoas estivessem equilibrando um monte de prato e o coronavírus veio para desequilibrar tudo. Então, não adianta simplesmente a gente pensar na questão relacionada a combater o vírus.
Porque você imagina, se a manifestação clínica do vírus ela é mais poderosa em pessoas que sejam obesas, e a gente já sabia do problema da obesidade, por uma questão inflamatória de todo o organismo, mais do que nunca. Se a gente não tem um tratamento, ou uma cura definitiva, ou uma vacina definitiva, a gente precisa combater a obesidade, para que a gente não tenha manifestação clínica tão forte assim do próprio coronavírus. Então, a gente percebe que é uma coisa mais complexa do que simplesmente o tratamento de uma infecção viral. Doutor, é bobeira ou é interessante pensar que a chegada da Covid-19 fez também com que nós pudéssemos olhar ainda mais para essas doenças, olhar com ainda mais atenção para os hipertensos, os obesos e relembrar da importância do tratamento, da importância de acompanhar com atenção as doenças? Mais do que isso, Elisa. Então, a gente vê aqui, ó, sindemia, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, condições sociais também aparecendo aqui, porque existem muitas outras doenças que acabam até matando mais do que o próprio coronavírus atualmente, mas a gente só está falando sobre coronavírus nos últimos tempos, frente à relevância do assunto. Então, a gente percebe que, assim, existe uma preocupação muito maior com toda essa situação e aqui a gente ainda nem colocou a questão relacionada à saúde mental. Então, a gente vê como um elemento novo que acaba desequilibrando ou, pelo menos, ressaltando alguns problemas que, às vezes, estavam escondidos nas pessoas, mostrando uma população frágil em relação à ansiedade, depressão e problemas que antes eram simplesmente tratados como isolados. Isso faz muito sentido, né? Quando a gente fala de uma medicina holística, quando a gente fala de um contexto, né? De uma questão sistêmica. Muitas vezes não adianta tratar um indivíduo, quando você tem um indivíduo doente dentro de casa, você tem os familiares doentes, mesmo que não tenha doença, porque todo mundo fica triste e pode manifestar outros problemas. Então, é nesse olhar que o coronavírus faz com que a gente preste atenção. Condição social, então, isso aqui apareceu tanto. Até quando a gente fala de educação, por exemplo, do acesso à informação, quem tem menos acesso acabou muito mais prejudicado na educação. E quando a gente fala de saúde, isso também reflete. Por isso que esse nosso quadro existe, para a gente sempre trazer informação. Agora a gente fala do ator Jeff Bridges, o astro do filme O Grande Lebowski. Pior que eu nunca vi esse filme. Será que eu falei certo o nome do filme, gente? Qualquer coisa, alguém sopra aqui no meu ouvido no ponto. Lebowski, você está vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. O grande Lebowski, ele foi diagnosticado com linfoma. O ator, que é conhecido pela sua personalidade despojada, cheio de atitude, já foi inclusive ganhador do Oscar em 2010 por a sua atuação no filme Coração Louco. Muito bem, Bridges anunciou a doença numa rede social. A gente tem inclusive aí para mostrar para vocês o que ele colocou na rede social. Tem aqui? Pronto, vai aparecer. Como o grande Lebowski diria, apareceu uma nova M, né, e um asterisco, deve ser um palavrãozinho ali. Eu fui diagnosticado com linfoma. Embora seja uma doença séria, eu me sinto sortudo por ter uma excelente equipe de médicos e as expectativas são boas. Vou começar o tratamento e manter vocês atualizados da minha recuperação. Muito bem, ele vai começar o tratamento. Como, de fato, seria esse tratamento, doutor? Eles existem mais de 100 tipos diferentes de câncer, de tumores possíveis no corpo humano. E esse aqui estão relacionados com as células linfoproliferativas que fazem parte do sistema linfático e do sistema de defesa do corpo. Né? Linfoproliferativas, isso. São tumores que não têm o tratamento através de cirurgia, geralmente são feitos através de quimioterapia ou radioterapia. Diagnosticado precocemente e implantado o tratamento de uma forma eficiente, a evolução tende a ser muito boa e o quadro clínico geralmente acaba mostrando sinais e sintomas como esse, né? Inchaço dos linfonodos, o pessoal acaba chamando das ínguas, né, no pescoço ou em algumas articulações, febre, que não precisa ser uma febre muito alta, pode ser uma febre baixa, suor noturno, perda de peso e fadiga. Então, são sintomas arrastados que mostram que alguma coisa não está indo muito bem com a sua saúde. E ao se fazer a investigação clínica, através de exames complementares, é feito, então, o diagnóstico. Esses sintomas podem aparecer em muitas outras doenças. Sim, por exemplo, tuberculose. Isso pode aparecer, talvez o inchaço nos linfonodos de uma forma mais consistente seja a maior característica da doença. O fato do ator ter 70 anos, isso é um risco? Sempre que a gente tem uma idade avançada, isso acaba representando um risco adicional, né? O fato de ter sido diagnosticado precocemente, pelo que a gente pode entender através da comunicação dele, que aliás foi uma comunicação muito tranquila e muitas celebridades acabam fazendo dessa forma, né? Só para deixar tranquiliza também os fãs. Deixa os fãs ali a par e assim, a gente pode mandar pensamento positivo e desejo de melhoras, né? Enfim, acaba falando de uma forma favorável para a própria evolução. E para quem, então, tem algum sintoma adverso, o ideal é sempre procurar um médico primeiro. Exato. Mesmo que pareça algo... Não é normal a gente perder peso
de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. É normal, tem uma variação, mas perder peso no decorrer do tempo é normal. Assim. Suor noturno, coisa que você não tinha antes, ou então mesmo febre prolongada, isso pode significar algum problema. Você percebe que são sintomas que não derrubam a pessoa. Ela consegue viver naturalmente, mas ela percebe que alguma coisa não está legal com o corpo. Então, você fazendo uma comparação com a sua própria série histórica de desempenho físico, é capaz de você perceber que alguma coisa não está legal e você precisa, então, consultar um médico. Eu vou chamar um vídeo agora, mas antes de colocar o vídeo, que vai dar aquela pegada no coração, que eu já estou aqui prevendo, deixa eu trazer alguns comentários. Elisdan Maciel, acho que a Elisa todos os dias aprende uma palavra nova no quadro. De fato, todos os dias eu fico, oi, como? Fico aprendendo as palavras aqui quando estou Fernando Gomes. Vocês vão percebendo, no decorrer do tempo, a gente acaba ficando acostumado com isso e é muito importante que todo mundo entenda. Se a gente vivesse 200 anos, o convite que eu faria para toda a população é faça um curso de medicina, porque assim a gente entende como o nosso corpo funciona. Como não dá tempo para tudo isso ainda, né? Enfim, a gente vai por aqui acompanhando a CNN e você vai aprendendo tudo sobre a área da saúde. Pelo menos não por enquanto, vivemos 200 anos. Deixa eu ver, Josué Lima, muito bom dia, eu tomo esse remédio, que a gente está falando da Anitta, que também é chamado de... Nitazoxida. Isso. Pronto. Ele falou que toma esse remédio, mas não sei ao certo se tem eficácia para o vírus. Se eu continuar tomando, posso ter algum problema no futuro? Na verdade, assim, no mínimo que vai acontecer é que você vai estar tratando aí algum caso que você tenha de algum verme, algum parasita, né? Mas também, aquilo que a gente fala, né? Qualquer substância acaba influenciando no corpo. Se não tem indicação, se você não tem o problema, é melhor sempre você ficar livre de qualquer fármaco. Mais uma pergunta rapidinho. Denner Santana, hashtag correspondente médico. Qual a probabilidade dos testes rápidos atuais? Qual a probabilidade de acerto? As pessoas têm dúvida se eles são de fato eficazes. Então, isso é variável, né? A gente tem mais de um sendo realizado. Então, uma coisa que precisa ficar clara para todo mundo, nada é 100%. Então, até quando a gente avalia os dados, é preciso se ter uma margem, na verdade, tanto de falso positivo como falso negativo e, às vezes, exames que acabam apresentando um resultado que não significam exatamente tudo aquilo. Quando você olha uma amostra, uma apresentação maior da população, isso pode se diluir um pouco. Mas, de fato, nada é 100%. Vamos agora para o nosso próximo tema. A gente vai ver uma história linda de um casal de idosos que ficou afastado por mais de 200 dias por causa da Covid. Um deles estava com a Covid e eles se reencontraram em um asilo nos Estados Unidos. O vídeo viralizou na internet, deixou tanta gente emocionada que a gente trouxe aqui. Ai, minha nossa, que vídeo lindo, que vídeo lindo. Deixa eu trazer aqui mais uma informação. Como ele teve de morar num asilo por causa da distância, a Ivy, a esposa, decidiu se mudar para o asilo também para ficar pertinho dele. E esse foi o reencontro dos dois. Doutor, eles estão na chamada quarta idade, já são bem velhinhos, acima dos 80. Eles acabam tendo sintomas mais aflorados e sentem ainda mais a falta um do outro por estarem há tanto tempo casados? Você diz o que? Sintomas aflorados do distanciamento compulsório por questão dos dois, biológica. Né? Por causa da doença e também desse distanciamento. Sabe, Elisa, o que acaba acontecendo no decorrer do tempo, pessoas que têm uma vida em comum a longo prazo, é que quase que elas compartilham informações e funcionamento do cérebro do ponto de vista cognitivo de um com o outro. Então, a vinculação é tão grande que o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, ela acaba refletindo um no outro. Então, você pode imaginar, né, quando uma situação acontece de um morrer antes do outro, né, geralmente as mulheres acabam sendo mais duronas, vocês têm mais estrutura do que os homens. Existe um sofrimento muito grande e o processo de luto ele acaba sendo muito mais intenso. Então, existe uma estrutura cerebral interna, na verdade, diversas estruturas que se conectam, chamado sistema límbico, que representam a parte emocional do cérebro, que tanto lida com essa questão de gerenciar os sentimentos, como também com a formação de memória. Quando existe esse distanciamento e você percebe que do ponto de vista cognitivo, mental, os dois estão funcionando super bem e existe o entendimento deste motivo, mas você imagina, ela vai para lá pela questão da saudade. Lembrando que saudade nada mais é do que um tipo de memória de uma coisa muito boa que você tenha experimentado, né? E por questão da formação do vínculo, a gente vê que existe o amor e existe o significado. Então, assim, sim, pessoas que já estão na quarta idade e experimentaram uma vida em conjunto a longo prazo, pelo fato de ter essa comunicação e troca de informações, é quase como se existisse, a gente chama de corpo caloso, né, o que comunica um hemisfério cerebral com o outro, quase como se existisse um corpo caloso virtual entre os dois cérebros, e qualquer situação como essa de distanciamento em que a gente consegue perceber a
a existência da finitude da vida, acaba tendo uma relevância muito grande. E mexe, bom, se mexeu com o coração deles, imagina com o nosso, né? Quando a gente assiste um reencontro tão bonito como esse. E os comentários aqui já de muita gente falando sobre emoção e sobre amor. É interessante que a gente pode encerrar essa conversa falando sobre a lealdade e da importância do toque, do calor humano, principalmente para quem já está muito velhinho. Uma coisa importante ser dita é que, assim, não é a existência de brigas que acaba atrapalhando os relacionamentos afetivos, né? Briga às vezes até bom, entendeu? Porque significa um posicionamento diferente em relação a um ponto de vista e assim sucessivamente. Não briga física, né? Eu digo discordância de ideia. Mas a presença do toque físico e a presença do elogio sincero são os marcadores que, de fato, impactam nos relacionamentos a longo prazo. Exercício bom, elogio, da gente lembrar de elogiar quem a gente ama. Elogio sincero, mas elogio. Pratique isso aí no seu dia, então. Doutor Fernando Gomes, obrigada. Mais um dia aqui com a gente. Aqui a gente fala de coisa séria, se emociona com os idosos chorando. Por isso aqui é a vida real que a gente vive aqui. É isso aí, Elisa. Muito bom dia para você, muito bom dia para todos vocês e até amanhã.